Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Dando aqui continuidade à segunda lição do tema 5, domingo, aproximados em Cristo. Sabe, Paulo enfrentou dificuldades porque havia entre os judeus aquela oposição muito grande aos gentios. A gente viu algo sobre isso ontem, é tanto que chegou a ter um concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, eles começam a falar e Paulo e Barnabé ali se opõem àquela situação. Eles dizem o seguinte, você pode abrir sua Bíblia em Atos capítulo 15 e o verso 1 e o verso 2. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer melhor, deixa eu ler aqui esse texto. Atos 15 diz assim, ó, chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha o verso 2. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Então, assim, foi necessário haver um concílio por essa causa. E pasme com isso. O povo levava isso com grande seriedade. Sabe, vocês lembram também que quando ali em Êxodo a esposa de Moisés, Zípora, ela foi criticada por a sua irmã Miriam pelo fato dela ser cuxita. É interessante, irmãos, porque a própria Zípora, ela fazia parte também da descendência de Abraão, só que de uma relação com Quetura. E ali fala lá Midian, ou seja, a pessoa da qual veio Zípora. Então, Deus tinha dito para Abraão que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Ele não falou que em Isaac seria bendita, mas a nação que viesse dele. Ele chega até a falar das bênçãos que ele concederia a Ismael, quando ele fala que ele seria pai de 12 príncipes. Só que o texto sagrado nos fala que, infelizmente, os filhos de Ismael viveram em oposição. E deixa-me ler esse texto para vocês aqui, para ficar claro. Então, assim, a bênção de Deus, ou a promessa de Deus, foi para com que os filhos de Ismael vivessem bem. Porém, lamentavelmente, eles quiseram, ou eles optaram por uma vida contrária. E aqui, no livro de Gênesis, capítulo 25, e o verso 18, diz assim: os descendentes de Ismael ocuparam a religião que vai de Avilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes, subentendendo-se que aqueles que eram contrários ao propósito em relação a que eles tinham aprendido, eles ficaram como que se opondo. Considerem que Ellen White descreve sobre Ismael que ele se voltou para o Deus de seus pais. No final dos seus dias ele se voltou. Embora seus filhos, de sua descendência, se opuseram, eu não tenho como dizer a vocês até quando. Porém, considerando que Midian, que Quetura ela fazia parte de uma filiação de uma pessoa que não era a esposa de Abraão, muitos descrevem que a Quetura ela era concubina. Então, provavelmente, ela viveu ali junto com Sara também. Quando Sara vem a falecer, então Abraão a possui. De acordo com o livro de Crônicas, capítulo 1 e o verso 32 e 33, ali dá uma descrição do concubinato, na verdade, de Quetura para com Abraão. Então, assim, vocês sabem também, o próprio Davi foi considerado como filho de uma prostituta porque a sua mãe, até então, não era uma pessoa legítima aos olhos deles. Mas considere, Deus tinha dito, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a bênção Deus tinha dado para todos, mas aqueles que não quiseram viver na bênção, lamentavelmente, sofreram as consequências de uma vida totalmente contrária àquilo que Deus tinha planejado para eles. E aqui, de acordo com Efésios capítulo 2 e o verso 11 e 12, nós encontramos a evidência de que eles estavam longe, mas agora se aproximaram. Ou seja, a circuncisão, que era um simbolismo do qual era externo, e ele teve a sua vitalidade ou a sua importância até um certo período. Jesus, quando vem aqui, irmãos, ele demonstra, e hoje, como nós conhecemos, o batismo, ele tomou o lugar da circuncisão. Então, assim, hoje não há necessidade de haver não há necessidade de haver circuncisão, uma vez que para ser povo de Deus, através de Cristo e o batismo você o é. Assim como a Páscoa, que ninguém mais celebra com a morte de animais, foi substituído pela Santa Ceia. Então, assim, os símbolos e os emblemas, eles tiveram importância até um certo tempo.
Depois eles passaram a ter uma certa, podemos dizer assim, substituição, mas não perdendo a sua essência e o seu significado. O simbolismo, ele foi de fato aplicado, mas mesmo assim isso não tirou a sua importância nem o seu propósito. E aqui, como eles faziam muita questão por causa do início que teve com Abraão, de acordo com Gênesis capítulo 17, então quando as pessoas eram incircuncisas, elas não eram bem aceitas. Eu falei para vocês sobre Cornélio ontem. Cornélio não foi bem aceito quando quando Pedro estava em sua casa, de acordo com 11, verso 3, ele foi de fato criticado por ter se alimentado. Lembre-se de que quando Davi vai confrontar ao filisteu, ele fala assim, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse homem sem Deus que vem afrontar o exército do Deus vivo? Então você nota que há uma certa comparação e desfavorecimento, de certa forma, porque de fato os filisteus não eram. E é bem provável que os filisteus, irmãos, eu teria que dar uma olhadinha, tenha sido originário lá de Ismael. É bem provável, mas eu prefiro dar uma observada em relação a isso, porque se eles foram francos oponentes, eu vou observar. Se você estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer um comentário, irmão Abel, é de tal, eu falei isso aqui agora, mas eu confesso que nem imaginei que fosse falar isso. Porém, pode ser e pode não ser. Eu confesso que eu não tenho resposta até então sobre essa questão. Mas, enfim, independente disso ou não, a vida que os filisteus viveram era uma vida contrária ao que Deus tinha para com eles. E eles conheciam, na verdade, sobre o Deus verdadeiro. Fizeram-se templos, construíram altares, mas aqui nós encontramos, e um ponto que eu acho muito interessante, é o que está aqui em Romanos 2, verso 28 e 29. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Romanos capítulo 3 e o verso 28 e o verso 29. Então assim, em Cristo todos são unificados. Em Cristo a barreira de separação que a circuncisão trazia pela má interpretação das pessoas, Cristo derrubou. Então nele todos os povos se tornam um. E isso nos faz entender que Cristo ligou a terra ao céu. Cristo ligou os seus filhos à Canaã celestial com os seus projetos e propósitos e o seu plano da redenção. Feliz aqueles irmãos que, na verdade, vivem à luz desse plano tão lindo que em Cristo fomos aproximados para com Deus. Lembre-se que ele chegou a dizer, né? Paulo fala isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, em Cristo, todas as coisas são de fato refeitas. E a circuncisão exterior de nada vale, senão aquilo que está no coração. Que Deus, portanto, nos faça sermos escolhidos por Ele, a fim de que possamos ser aproximados ao reino de Deus, porque Cristo veio fazer, de fato, uma íntima relação e não separar ou não trazer nenhum tipo de separação ou nenhum tipo de privilégios para um grupo específico. Cristo é para todos, mas lamentavelmente todos não são, como chega a dizer o texto, né? Ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas Cristo é para todos. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua Palavra e pedimos a Ti que nos auxilie a conhecê-la cada dia mais, de tal forma que possamos viver à luz do Teu santo querer. Dá-nos o Teu perdão e nos reaproxima do Senhor ou ao Senhor a cada dia. Nós te pedimos o perdão dos pecados e as Tuas bênçãos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo restante de domingo e uma feliz semana e até o próximo estudo. Se esse estudo foi edificante para você, compartilhe, se inscreva e curta o nosso canal. Deus abençoe você.